Paz do Senhor Jesus, todos vocês, nesta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos juntos neste dia 13 de agosto de 2023. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham, a cada um de vocês que sempre estão conosco e continuam a nos incentivar a permanecer fazendo a obra do Senhor, e nós somos gratos a cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos então. Senhor Deus e Pai, nosso Deus, nosso Pai, nosso sublime Salvador, Tu és tudo, em todas as coisas e para com todos. Nós te bendizemos por mais uma semana que tem se passado, da Tua presença santa na vida de cada um de nós, na vida de cada um desses Teus filhos que nos acompanham, e nós somos gratos a Ti. É o Teu amor incondicional para conosco, Pai amoroso. Que as Tuas bênçãos repousem em cada lar, cada família, daqueles que te amam, daqueles que lhe obedecem, daqueles que cumprem o teu querer e a tua vontade. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Que o teu Espírito Santo fale em cada coração. É o teu Espírito Santo que abre a nossa mente, o nosso coração, para compreender a tua palavra. Temos poucos minutos, mas que possamos, através desta pequena meditação, possa, em cada coração, ser produtiva, conceder a paz necessária, o conhecimento. Ó Senhor Jesus, que a Tua palavra nos concede e que o Teu amor tenha chegado até nós. Que o Teu Espírito Santo fale no meu coração, no coração dos Teus filhos que vão ouvir esta mensagem no dia futuro. O Senhor ali esteja com cada um. Te pedimos que o Senhor atenda à súplica desse teu filho que busca a ti, que intercede em favor de outros a ti, Senhor, para que possamos, como povo de Deus, estarmos reunidos, unidos, em comunhão uns com os outros. No nome de Cristo Jesus, aceita o nosso louvor, atende à súplica daquele que está buscando a tua presença. Nós te pedimos, te agradecemos, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Hoje, graças ao Senhor, mais uma semana, mais uma oportunidade que nos concede ao Senhor de estarmos reunidos. E é motivo de alegria compartilhar a palavra do Senhor com cada um daqueles que também, muitas vezes, deixam os seus afazeres para estar conosco. E o Senhor, com certeza, recompensará cada um, pois esta é uma promessa da palavra do Senhor. O nosso tema é: por que interceder? Uma pergunta. Então, por que devemos interceder uns pelos outros? O nosso texto está registrado na carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 5. Aqueles irmãos que têm a Bíblia, pode abri-la e depois acompanhar com esse texto. Paulo escreveu e diz assim esses versículos: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, é a misericórdia do Senhor que se faz presente para que possamos também orar ao Senhor, agradecendo a Ele todas as vezes que nós lembramos dos nossos irmãos em Cristo, e com alegria deve ser então esta nossa lembrança. Mas vamos meditar um pouco nesses versículos daqui a alguns minutos. Os nossos hinos da nossa harpa cristã de hoje são os hinos de número 193 e 394. 193 e 394. O hino de número 193 tem por título A Alma Abatida. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação desses versos.
E nós devemos procurar, então, o que está no coro deste hino. Vamos louvar juntos ao Senhor. 1, 2, 3. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Sim, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Eis que presto venho, está escrito. Só que o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Mas sabemos e devemos sempre esperar o Senhor, como se Ele voltasse agora. Não é amanhã, é agora. Então, sempre estar vigiando e orando e intercedendo. Amém. O nosso segundo hino também
da nossa harpa cristã, que tem por título, de número 394, que tem por título A Mão ao Arado. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, mas precisamos colocar a nossa mão para realizar o propósito do Senhor na nossa vida. Ele tem o propósito, sabemos que ele nos escolhe, nos capacita e, com certeza, nós devemos fazer aquilo que é a nossa obrigação nesse processo. Por isso, quem a sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser, certo? Não é como uma gangorra, tem que ser constante e com certeza será abençoado. Vamos louvar ao Senhor juntos, então, com este hino de número 394. 1, 2, 3. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém? Então, somente lá. Então, esquecerá os teus lidares, tribulações e pesares. Quando? Quando no céu desfrutares a paz, que é perfeita, do nosso querido e amado Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso pastor, o que nós agradecemos. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos a santa, maravilhosa, justa e boa palavra do Senhor com todos aqueles que também amam a palavra do Senhor e procuram estar sempre vigiando e orando, porque Jesus virá, como nós cantamos, como nós louvamos, e que sempre esteja presente no nosso coração e na nossa mente. Gostaria de que os irmãos orassem em favor do nosso pastor,
que aqui está já com idade avançada, e a sua filha mais nova, que mora com os pais, juntamente com a mãe e o pai. Então, o pastor Ito, a sua esposa e a sua filha, então, ainda estão se restabelecendo desta Covid, desta enfermidade, desta virose. E que o Senhor acrescente ainda muitos anos de vida e saúde a esse casal e a filha e a todos nós, para que possamos ouvir e contemplar o testemunho de que o Senhor sempre fez e sempre fará na vida de cada um de nós. Também somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos restabelecido, e se estamos aqui é pela graça, misericórdia e favor do nosso Deus. Também em favor daquele irmão, daquela irmã que também estão conosco, que nos veem, que nos assistem, que necessitam a restauração, que o Senhor esteja em cada lar, em cada família. E também acrescento o vosso pedido de oração em nosso favor, para que o Senhor esteja nos guardando em mais essa semana, uma semana um pouco diferente, mas que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando, nos protegendo, o nosso ir, o nosso voltar, e que seja para a honra, louvor e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos desde já as vossas orações intercessórias em nosso favor. Vamos com os nossos irmãos em Cristo, os vossos pedidos de oração, para que possamos estar aqui um momento. Pronto. Irmão Melvin e nossa irmã Renata. Pastor, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, amado. Muito bom ouvi-lo. Amém. Também só agradecer, o feriado foi bênção, deu para descansar um pouco. Então agradecer a Deus por ter terminado e pela semana aí que se inicia com bastante trabalho. Ainda peço oração pelos nossos amigos que estão indo em missão para a Índia, eles devem ir essa semana. Eles receberam os passaportes, mas como eles tinham sido apressados e eles acabaram comprando passagem antes, já congelou ele. Então depois, se ele retornar, ele talvez esteja escutando, mas ele já resolve. Depois voltamos com o irmão Melvin. Anderson, meu querido e amado Anderson e Keiko Tamarão. A paz dos irmãos. A paz. A paz do Senhor Jesus. Como o irmão Melvin falou, só temos a agradecer pela semana que se passou, conseguimos descansar também. Graças a Deus. Deus nos livrou de muitos perigos escondidos. Só agradecer, né, por tudo que Deus tem feito. Aleluia. E agradecer aos irmãos que oraram pela tia da Keiko, que já está em casa, graças a Deus. Aleluia. E continua orando por nós, que a semana já vai começar e a semana vai ser puxada. Amém. Para que Deus nos dê força e ânimo. Muito Amém. Keiko? É o mesmo pedido. Ok. Glória a você. Irmão Melvin, como caiu congelou um pouco, reitera a vossa presença? Realmente, só agradecer realmente, e a Pico já pediu oração para os nossos irmãos que estão indo lá para a Índia essa semana, confirmou, deu certo, chegaram os passaportes, e eles também conseguiram a quantia que eles precisavam para recompor a passagem, né? Aleluia. Então, acho que até meio dessa semana, até quarta-feira dessa semana aqui, eles devem estar embarcando para a Índia, né? A família toda. O casal, mas duas crianças pequenas. Um desafio bem grande. Sim. Então, Deus abençoe. Nishimura Kyodai, esposa. ちょっと暑さで負けてもらいくらいですけども、今日もう動きたくなくて、ちょっと家で YouTube を見せてもらいました。体熱射病にかからないように気をつけて、で、救われて、感謝です。Amém. 感謝します。はい。Deu para ouvir?
assistiram pelo vídeo, para que ele não passe, não necessite passar pelo médico. Irmã, tem algum pedido? Estamos bem. Só Amém. com problema de dor aqui nas costas, né? No ombro esquerdo. Parece que é friagem. Mas o Senhor cura. O Senhor renova. O Senhor restaura. Amém. Não consigo levantar assim, só. Com a ajuda do marido, levanta. Aleluia. Pelo jeito não é bursi, é friagem. Friagem. Amém. Então, orar em favor da nossa irmã, para que o Senhor restaure, então, também restabeleça a mobilidade do seu braço esquerdo. Muito grato, irmã Maria. Amém. Irmã. Não está saindo esse canal. Fazer. Nada. Não sai esse canal. Não, desligou. Desligou alguma coisa. Não sei. Não sei. Ok, volta. Nossos pedidos da irmã Simone Uemura. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Desculpa o atraso. Acabei de chegar em casa, estava agora. Glória a Deus. Eu queria agradecer Muito. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos também. Muito grato. Muito grato. O Julinho? Ele está com Noah. Ocupado. fora, não está em casa. Ocupado. Daqui a pouco está chegando. Glória a Deus. Oramos também pela família. Amém. Irmã Luzinete e Alexandre Bonetti. Paz do Senhor. Aleluia. Mais uma oportunidade da gente estar junto. Agradeço a Deus por ter o Senhor. E também peço oração pelos meus pais, meus irmãos e pela nossa vida aqui. Pelos pais, o Senhor nos dê cada dia mais graça dele. Aleluia. Amém. Muito grato, irmã Luzinete, com o vosso agradecimento e o vosso pedido de oração intercessório em favor dos familiares e em favor da nossa nação. Irmã Bianca, nos ouve? Oi, por gentileza, o seu pedido de oração. Eu peço muito a Deus que amanhã se resolve a situação de saúde, que está me causando muitas dores ainda. E peço a Deus que meu pai e minha mãe. Aleluia. Muito grato. Muito grato. Então, a irmã Bianca, que está se restabelecendo, que o Senhor esteja ali abençoando ela também, assim como a cada um de nós que, vez ou outra, passamos por alguma aflição e algum problema de saúde, ou de algum dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, e carecemos inteiramente da misericórdia do nosso Deus e também das orações dos santos, que podem muito em seus efeitos, e contamos com as vossas orações. Amém. Irmã Mieco, então, vosso pedido. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais uma live e gostaria de que realmente os irmãos continuassem tomando cuidado, colocando as máscaras, fazendo uso de máscaras, porque esta infecção, esta pandemia está maior do que desde que iniciou. 2 a 3 vezes a mais está se alastrando, né? Desde que iniciou. Aqui nesse país. Assustadora. Neste país. Claro, né? Não está se agravando, né? Não está agravando, mas para ter uma média, nos funcionários do hospital, 90% já adquiriram Covid, né? Então, sim, pela primeira vez, né? Ainda no verão, né? Realmente esse vírus, essa
coisa que Deus enviou, não, Deus enviou, não sei. Então, O Senhor Jesus tem misericórdia. O pedido. Realmente, nós temos que continuar tomando Orando. cuidado, né? Orando. Gostaria que orasse também por uma irmã, né, e seu esposo. A irmã Mitsui está com um vírus. O vírus, não sei como estourou dentro do olho, ela quase está perdendo a visão, tem que ficar botejando soro, colírio e pomada cada hora em hora no olho, né? E quase ela não está enxergando. O seu esposo está com varizes esofagiana, né? E já está com ascite. Ascite quer dizer acumulando líquido no abdômen, né? Então, com cirrose hepática, né? Irmã, em nome de Jesus. E Da quinta. Vamos falar depois, quando as irmãs ainda estiverem. Então vamos orar para que o Senhor possa estar atendendo na sua infinita graça e misericórdia a petição de cada um desses santos. Ó Senhor soberano, assentado no teu trono de glória, majestade, resplendor, justiça, misericórdia e abundante graça. Ó Senhor, tu estás vendo o coração de cada um de nós, a razão da petição, do pedido. Ó Senhor, meu Deus, daquele que clama a ti, esperando que tu abras as tuas santas mãos para nos abençoar. O Senhor permaneça com cada um desses que nos veem, que nos assistem, que estão conosco neste momento, e temos esse privilégio de ter esses irmãos, essas irmãs junto conosco. O Senhor esteja abençoando em cada lar, cada família. Na família do Anderson, da Keiko, aos familiares do Anderson, da Keiko, aos familiares dos nossos irmãos, Melvin, sua esposa, nossa irmã Renata, aos familiares deles também, ó Pai, alcança a cada um, especialmente aqueles irmãos missionários que estão indo à Índia. O Senhor estará com eles, porque sabemos que aquele que vai levando as boas novas, muitas vezes com dificuldades e problemas, mas a colheita será maravilhosa. Confiando em Ti, no poder do Teu Espírito Santo, Pai, abençoa aquela família. Ó Senhor, meu Deus, o meu cunhado e a minha cunhada, que o Senhor também os tenha abençoado. Restaura, renova, restabelece a saúde plena por amor e em nome de Cristo Jesus, porque não merecemos, mas clamamos a Ti na Tua infinita misericórdia para conosco. A nossa querida irmã Luzinete e o nosso querido irmão Alexandre Bonetti, que o Senhor esteja ali abençoando, Senhor Pai, e restaurando a saúde plena do filho deste casal, abençoando também aos familiares da irmã Luzinete que estão ali em São Paulo, o nosso irmão pastor José Ronaldo, nossa irmã querida irmã Santina, aos nossos familiares também que estão ali em São Paulo, a solução de uma dificuldade, de um problema e de um propósito que a tua filha tem no coração. O Senhor continue abençoando por amor de Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor tem abençoado essa família. No nome do Senhor Jesus te agradecemos, ó Pai amoroso. Em nosso favor, em favor do nosso irmão Júlio Cauremura, sua esposa, que também tem se dedicado à tua obra, Aline Rama, o Senhor os recompense abundantemente, ricamente, poderosamente, na vida deste casal, desses pequeninos, ali junto com a igreja do pastor Cusso, que o Senhor ali esteja também com eles, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A nossa irmã Bianca, Pai, continua sarando, restaurando, renovando, restabelecendo e dando alegria a este coração, que ela possa estar voltando a trabalhar confiante na tua restauração, confiante na tua presença. Senhor meu Pai, tu és aquele que é o nosso provedor, de ti vêm todas as nossas bênçãos e não há outro. Por isso te agradecemos no nome de Cristo Jesus, o que tem feito também no lar do pai e da mãe, da nossa irmã, que faz este pedido intercessório em favor do pai e da mãe, que o Senhor esteja ali
abençoando ricamente e poderosamente. Por os pedidos da minha esposa, que o Senhor também esteja atendendo, guardando, protegendo, livrando, concedendo, Senhor meu Deus e Pai, um local de trabalho tranquilo, porque sabemos que esta infecção tem se alastrado. O Senhor esteja com cada um. Especialmente te pedimos, no nome de Cristo Jesus, pelo nosso pastor, que já com idade avançada foi acometido dessa virose, mas o Senhor está no controle, ele ainda está se restaurando não muito rapidamente, devido à sua idade, mas o Senhor com certeza dará vitória e sabemos que ele vai testemunhar ali naquele púlpito ainda do que o Senhor tem restaurado. E a cada um desses irmãos, a cada um desses teus filhos, Pai, visita os familiares de cada um de nós que neste momento não estamos. A nossa irmã Mitsui também, que muito tem trabalhado desde que conhecemos, ela tem trabalhado na tua seara. E o Senhor é aquele que pode transformar aquela situação da sua visão e também a situação daquele homem que possa reconhecer que há em Cristo Jesus há salvação, mas que a sua saúde também possa ser restaurada para a honra, louvor e glória do nome santo de Cristo Jesus. Todos esses pedidos e os pedidos registrados neste caderno possam ser por ti atendidos, segundo a tua misericórdia, o teu querer e a tua vontade. No tempo por ti determinado, nós, com certeza, conheceremos as tuas bênçãos na vida de cada um desses. É o que te agradecemos e te pedimos no santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Somos muito gratos por orar em favor de cada um de nós, de cada um desses irmãos. Muitos não conhecem as pessoas que nós mencionamos, mas o Senhor vai recompensar a cada um, ainda que seja 5 minutos de oração, ainda que seja um período curto de oração. Mas, se for de coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai deixar nenhum de nós sem uma resposta. Por isso, vamos continuar intercedendo e orando em favor daqueles que muitas vezes oraram muito mais em nosso favor. E nós somos gratos, segundo a misericórdia do nosso Deus. Amém. Deus permitiu. Então Deus permitiu essa virose. Não foi que ele enviou. Eu não creio que ele enviou. Muitos podem crer que foi ele que enviou. Mas eu, pessoalmente, não creio, porque ele permitiu. Porque as bênçãos do Senhor, a correção do Senhor, tudo isso está registrado na palavra do Senhor. Então ele corrige a quem ama. E nenhuma correção é de alegria, e sim de tristeza, mas depois, posteriormente, trará alegria. Então, nós não sabemos, e não sei assim, na verdade, né? E talvez ninguém saiba, mas podemos fazer, né? O que podemos fazer é estar confiando na providência do Senhor, como tem feito aqui conosco, que fomos acometidos dessa virose, mas em muitas pessoas existem sequelas devido à virose, e quando não é devido à virose, é devido à vacina, que também causa alguns danos, segundo o corpo de cada pessoa. Então, vamos estar orando em favor de cada um desses, para que o Senhor restaure completamente. No nome do Senhor Jesus. Então, vamos retornar aqui ao nosso texto, agradecidos a Deus, e com certeza é o que diz o versículo 3. Agradeço a meu Deus. Então, agradeço a meu Deus, diz Paulo, todas as vezes, não é de vez em quando, todas as vezes que me lembro de vocês. Então, lembrar dos irmãos que sofrem, e lembrar dos irmãos também que estão alegres. Lembrar dos irmãos que são enfermos, dos que estão em prisão. Lembrar dos irmãos que passam necessidades. Lembrar dos irmãos também que passam por bonança. Todos. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês.
Versículo 4, em todas as minhas orações em favor de vocês. Uma oração intercessória. Sempre oro com alegria. E por que ele ora com alegria? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde que começaram, desde o primeiro dia até agora. Então vamos entender um pouco o que diz esses versículos. No versículo 3, entendemos pela leitura deste versículo apenas que o apóstolo Paulo, todas as vezes, isto é, sempre que ele se lembrava dos irmãos de Filipos, esta carta foi dirigida aos irmãos desta ilha de Filipos, por qualquer causa. Então, ele se lembrava dos irmãos de Filipos por qualquer causa. Ele sempre teve a oportunidade de dar graças a Deus. Então, em tudo que ele se lembrava desses irmãos, ele dava graças a Deus. Ele sempre teve a oportunidade de dar graças a Deus, sem reclamar ou ter que advertir os irmãos da igreja de Filipe. Então, uma igreja que não é perfeita, não foi perfeita, não sei se existe ainda, esta mesma igreja, mas uma igreja que com certeza tinha as suas dificuldades, as suas provações. Mas, neste caso, então, ele não reclamou ou advertiu aos irmãos da igreja de Filipos, sugerindo isso para cada um de nós, que a conduta, sugerindo, através dessa curta leitura, sugerindo para nós que a conduta dos irmãos filipenses era uma prova da obediência deles a Deus. E, consequentemente, o favor de Deus era derramado sobre eles. Claro, tem que ler o capítulo todo e mais que um capítulo para chegarmos também a esta conclusão. Não é somente deste versículo. Mas por isso é que Paulo era agradecido a Deus. Ele não está agradecendo apenas e tão somente aos irmãos, mas ao meu Deus, como ele diz. Então, o apóstolo Paulo inicia essa carta com ações de graças. Por que isso? Porque desta forma ele demonstra o amor de Deus através dele, através de si. O amor de Deus através de nós. O amor não é nosso, não tem nada de bom. Ai, aquele irmão é tão bom, o amor dele é quase perfeito. Não é dele. O amor é de Deus, porque Deus é amor. Nós temos amor. Então, por isso que Paulo inicia com ações de graças a Deus. Então, por causa do quê? Desta forma, ele demonstra que esse amor de Deus possa ser através dele, e através de nós, e através dos filipenses também. Então, através dos filipenses e também os elogia quanto ao que eles fizerem no passado em favor do Evangelho. Então, é sempre, todas as vezes, significa as vezes anteriores, passadas, não é as futuras, porque ainda não vieram. Não é? Então, todas as vezes que eles fizeram algo no passado em favor do Evangelho. E também ele continua incentivando, não somente aos filipenses, como a cada um de nós, a continuarem, também a nós continuarmos perseverantes no futuro e não desfalecendo. Fez muita coisa boa no passado, mas no futuro voltou a estaca zero ou andou de marcha ré. Então isso não é para cristãos. Então é sempre em ordem crescente. Crescei no conhecimento e na graça. Crescei, nós sabemos o que é crescer desde a criança que nasce até adulto. Então, processo de crescimento. O apóstolo Paulo agradece a Deus pela grande obra que o Senhor tem realizado na vida desses irmãos. Também podemos observar isso. Em tudo isso, nesse fato dele agradecer a Deus pela grande obra que o Senhor tem realizado na vida desses irmãos. A obra que o Senhor começou, ele aperfeiçoa e ele termina.
Então, em tudo isso, e nós devemos interceder também em favor dos nossos irmãos, agradecendo a Deus pela obra que Deus tem feito na vida de muitos irmãos que estão conosco agora, de irmãos que nos veem, não conhecemos, mas sabemos que nós devemos agradecer a obra que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Que a obra, Ele é o edificador, não só da igreja, mas de tudo aquilo que leva ao reino de Deus através de nós. Então, em tudo isso, Paulo nos incentiva a sermos gratos a Deus em todas as situações. O que é difícil? Sim, mas devemos ser gratos a Deus. Então, por isso, sempre temos um poderoso motivo para agradecer ao Senhor. Por mais pequena que seja a obra de alguém, de alguma pessoa, esta obra dentro da obra do Senhor, por menor que seja, nós devemos agradecer a Deus, porque sempre haverá um motivo para agradecermos pelo irmão, pela irmã e por todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Então, na nossa sincera gratidão, reconhecemos que Deus é quem abençoa a cada um de nós em tudo. Devemos ter essa certeza. Paulo também, nesses versículos, agradece ao seu Deus, o qual é o nosso Deus fiel e que não muda, mas permanece o mesmo. Então, o Deus de Paulo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os profetas e apóstolos, é o mesmo Deus e é o Deus a qual nós servimos, ainda que não o vemos, mas o amamos, o tememos e o servimos. Então devemos ser gratos a Deus e nos faz também lembrar dos nossos irmãos de perto e os nossos irmãos distantes e de outras igrejas. Claro que nós não lembramos dos familiares, ou muitas vezes esqueço-me dos meus familiares, mas não que eu esqueça dos meus familiares em outros momentos. Muitas vezes aqui ao vivo, nós deixamos de ser gratos a Deus pelos irmãos que estão perto. E muitas vezes esqueço eu e esquecemos de ser gratos a Deus pelos nossos irmãos que estão longe, como as irmãs do círculo de oração, juntamente com a irmã Mieco, essas irmãs valorosas que têm também ajudado, e o que o Senhor com certeza recompensará, e nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Então, lembrar desses nossos irmãos, não importa se o irmão é da igreja A ou da igreja B, é irmão em Cristo, quer ir morar no mesmo céu, é salvo, tem um nome escrito no livro da vida, então temos que tratá-los como irmãos igualmente. Então, no versículo 4 também, este versículo nos indica que Paulo era um homem de constante oração, intercessória, porque todas as vezes, ele não falou todos os dias, nem todas as semanas, todas as vezes, cada um possa pensar que é 3 vezes ao dia como Daniel, e o outro possa pensar que era uma vez por semana. Então, mas que era um homem de constante oração. A nossa oração deve ser constante, marcar um tempo, um determinado período e cumprir a nossa obrigação junto ao Senhor com aquilo que colocamos no nosso coração. Então, isto é, esta oração em favor de outros. Nesse momento, desses versículos, Paulo fez desta forma. Todas as vezes que ele me lembro de vocês. Onde é que estava Paulo? Estava lá na igreja em Filipos? Não, ele estava em Roma, bem distante de lá. Imagina naquele tempo que só podia andar a pé, de barco ou de camelo. Que eram os meios de transporte mais rápido da época. Então, ele se lembrava, porque ele passou lá, fundou uma igreja e saiu de lá. Então, sempre se lembrando. Então, isso também nos indica que nunca devemos nos esquecer daqueles irmãos que, de alguma forma, em algum tempo, têm contribuído para a proclamação da palavra de Deus. Ainda que não seja constante,
mas que esse irmão contribuiu de alguma forma. Eu conheço irmãos que já estão com o Senhor, mas que contribuíram muito para a obra do Senhor enquanto estavam aqui. Não vou orar em favor deles, não, é claro. Orar em favor dos familiares, mas agradecer a Deus, porque em muitas situações, da forma como eles fizeram, eles me incentivaram ou incentivaram outros a trabalhar na obra do Senhor. Então, isso que é importante. Então, lembrar que daqueles que têm contribuído, que contribuíram ou têm contribuído para a proclamação da palavra de Deus. Esta é a finalidade. Agindo assim, né, nós também demonstramos o nosso afeto particular e especial, uma vez que temos tantas razões para orar em nosso favor. Nós oramos em favor daquele irmão, assim como eu tenho certeza que eles fazem em nosso favor, e outros que fazem em meu favor e que eu nem sei. Então, podemos orar em nosso favor próprio, em favor dos nossos familiares, em favor da igreja, em favor dos necessitados. Quantos motivos nós temos e que devemos? Em favor dos enfermos, em favor dos perdidos, e a lista aumenta, etc. Em favor em favor dos órfãos e das viúvas. Então, se muitas vezes nós não podemos ajudar de outra forma, com certeza dessa você não vai escapar. Orar em favor dessas pessoas que você conhece, daquele vizinho que ainda está duro de coração, como fui eu durante muito tempo. Então, alguém orou em meu favor, isso eu tenho certeza. Não foi eu que orei, não, para ser salvo. Foi alguém que orou em uma oração intercessória em meu favor. E muitos aqui podem dar exemplos também de uma situação semelhante. Então, orar em favor daqueles que nem pedem oração, irmão, orem por mim. Mas aquele irmão que tem o desejo de que o outro irmão seja curado, restaurado, restabelecido, que o irmão tenha sucesso no seu local de trabalho, que o irmão tenha efetivamente uma melhor situação, que o Senhor o abençoe, isso é maravilhoso para cada um de nós orar em favor dessas pessoas. E versículo 5, porque a razão principal, Paulo orava com alegria em favor dos irmãos da igreja em Filipe. Vou perguntar de novo. Por que razão principal, significa não é a única, mas por que razão principal o apóstolo Paulo orava com alegria em favor dos irmãos da igreja em Filipos? Primeiro, o que nós vemos é por causa da cooperação. O que é cooperação? Participar juntamente com outros, não por motivos impuros. Então, isso é cooperar. Eu vou participar, mas não motivos impuros. Ou seja, o mais conhecido, segundas intenções. Então, por que Paulo orava com alegria em favor desses irmãos da igreja em Filipos? Por causa da cooperação dos irmãos. E cooperar também significa o quê? Cooperar, então, eu vou cooperar, mas pretendendo o melhor daquela pessoa, ou daquela igreja, ou daquela situação. Então, cooperar significa ajudar de alguma forma. Então, cooperar significa ajudar, apoiar, colaborar. Estou falando óbvio, é claro, mas só lembrando os irmãos. Então, ajudar de alguma forma, apoiar em algum ponto, colaborar também de alguma forma, contribuir de alguma forma, sustentar de alguma forma. E no caso da igreja, dentro da igreja, tudo isso deve ser feito para a proclamação do Evangelho. Nunca para enriquecer ninguém. Então vamos ajudar alguém? Precisamos verificar quem é esse alguém.
vamos verificar a igreja que nós estamos contribuindo, colaborando. O que é que está se passando? Então, é para a proclamação do Evangelho, dizemos amém. Mas se for para benefício próprio de alguém, dificilmente, né, o Senhor vai ser louvado. E se não é para a honra, louvor e glória do Senhor, é melhor então nos esquecermos de orarmos em favor de determinados tipos de pessoas. São todos? Absolutamente não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós ajudamos, e nós que eu digo não é nós aqui. É nós, você e eu. Nós, o povo de Deus. Ajudamos, colaboramos, contribuímos na obra de Deus, mas depois vemos que não era bem aquilo. Mas aí já fizemos e o Senhor vai recompensar cada um. Não cabe a nós esta parte do processo. O Senhor vai recompensar se eu fiz de coração ou se eu fiz esperando algum benefício. Então, observamos também que os filipenses tinham o hábito contínuo e espontâneo, e não esporádico, de cooperar com a proclamação do Evangelho de Cristo. Então, contribuir, como falou o nosso irmão Melvin agora há pouco. Então, o casal está indo para proclamar o Evangelho de Cristo na Índia. E que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, mas de alguma forma ou de outra nós devemos ajudar para que, com as nossas orações, para que o Senhor abençoe, guarde, livre, proteja este casal, com todos aqueles que ali estarão indo, com a família. Esse é a nossa oração intercessória. E deve ser o quê? Contínuo e espontâneo. Nós o fazemos, o nosso irmão nos faz lembrar, já é o segundo domingo que nós devemos orar, e ele pede as vossas orações em favor desse casal. E tantos quantos proclamam a palavra de Deus, confiando na graça, na misericórdia do Senhor. Não confiando em si mesmo, nos meios, e, acima de tudo, colocando ao Senhor como o provedor. Aí sim. Então, a cooperação para com a proclamação do Evangelho de Cristo. E isso aconteceu quando? Como diz Paulo, e isso aconteceu desde o primeiro dia em que eles ouviram as boas novas de salvação, até o dia em que Paulo escreveu esta carta. Quanto tempo passou? Desculpem, mas não sei. Se alguém sabe. Mas, com certeza, alguns anos. Então, é sempre bom lembrar que é um ato contínuo. Além de ser espontâneo, e deve ser contínuo. Ainda que seja esporádico, mas, de alguma forma, o Senhor os vai recompensar. Existem pessoas, com certeza, que contam de uma cooperação que fizeram em prol da obra de Deus 10 anos atrás. Então ele cooperou assim uma vez, e fez isso e fez aquilo 10 anos atrás, ou 20, ou algum tempo. Então, que não seja desta forma na nossa vida. Uma vez só. Então, quando eu morava no Brasil, eu ajudei o irmão A e o irmão B, o irmão C, e uma vez só também. E depois nunca mais, eu não sei o que aconteceu com o irmão. Então, não é desta forma. Não devemos fazer isso. E sim, procurar estar em contato com pessoas que nós conhecemos que estão interessadas na proclamação do Evangelho. De uma forma ou de outra. Não é do jeito que eu quero que ele vai proclamar o Evangelho, é do jeito que o Senhor quer. Nem do jeito que ele quer, mas do jeito que o Senhor quer. Aí sim o Senhor proverá e colocará pessoas no caminho dessa família, por exemplo, que o irmão Melvin comentou, mas na direção de cada um daqueles que proclamam o Evangelho. Mas o nosso interesse comum,
de poder ser útil na obra do Senhor deve ser contínuo e constante. Nosso interesse comum de todos os cristãos deve ser de poder ser útil de alguma forma na obra do Senhor. E este deve ser constante e com o propósito de que o nosso Deus seja louvado. Tudo para a honra, louvor e glória do Senhor, diz a palavra. Trazendo louvor e honra ao nosso Salvador. Não é para mim. Ou aquele irmão lá, olha, foi lá, fez isso e o irmão fez aquilo. Não é bem desse jeito que eu creio. Claro que tem a parte do irmão. Então tem irmãos que são mais dedicados, outros menos dedicados, em qualquer situação, não somente na obra do Senhor. E o Senhor capacita mais um e capacita menos o outro por causa das nossas limitações. Isso temos que ter em conta também. Mas se eu for trabalhar, se eu for fazer, eu não posso buscar elogios e aplauso de homens, de maneira nenhuma. Mas procurando cooperar na obra de Deus e procurando fazer isso de todas as maneiras adequadas e sinceras. Então, se eu tenho uma forma de ajudar, o irmão não quer daquela forma, eu vou perguntar, irmão, e como é que eu posso ajudar aqui? O que é que eu faço aqui? É melhor você ficar calado. Então eu tenho que ficar calado. Eu não posso dar palpite nenhum. É a melhor forma que ele quer para mim. E talvez do Senhor. E que forma você pode ajudar nessa situação? Nós temos aqui pessoas que estão nos ouvindo e muitas vezes eu peço ajuda de uma forma ou de outra. E graças a Deus o Senhor tem usado essas pessoas também para nos abençoar e espero que possamos também poder ter abençoado outras. Então, fazer isso de todas as maneiras adequadas e sinceras. Tem muitas maneiras de trabalhar a obra de Deus. Não é só ser pastor, presbítero, diácono, evangelista, músico, professor da escola dominical. Sim, tem tantas formas, tantas maneiras. Então, o Senhor usará cada um segundo a sua infinita misericórdia. E o nosso texto final está lá registrado na carta, ou na epístola, terceira epístola de João, no versículo 4, uma vez que só tem um capítulo. O capítulo 1, é claro, mas só tem um. Então, na terceira epístola de João, capítulo 4, terceiro João, versículo 4. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, isto é a maior alegria de cada um daqueles que muitas vezes levam alguém até Cristo. E Cristo os transforma e os salva, e depois nós podemos ver essa pessoa trabalhando com alegria, ainda que arduamente, mas com alegria na obra do Senhor, ajudando de alguma forma, colaborando e cooperando de alguma forma. Então João disse, não tem nada mais que me alegra. Não existe outra coisa que me alegra mais do que ouvir que os meus filhos, não sei se ele tinha filho carnal, né? Mas os meus filhos que ele está se referindo é aquelas pessoas que chegaram até Cristo através da pregação dele. E ele se alegrava muito de saber que essas pessoas continuavam, então, andando, caminhando de acordo com a verdade. E, com certeza, colaborando e contribuindo, colaborando e cooperando na obra do Senhor. Espero que também nós possamos estar fazendo isso de alguma forma, que essas nossas pequenas e curtas meditações sejam para a edificação de cada um de nós, para o crescimento espiritual, para o consolo, para a alegria e para que cada um de nós permaneça nesse Evangelho. No nome de Cristo Jesus, eu agradeço e nós agradecemos a sua valiosa presença. O que diz, irmã? Então, aproveitando as irmãs que estão conosco, aquelas que também não estão conosco, a nossa preciosa e muito amada irmã Luzinete estará juntamente
Com as demais irmãs, nós não poderemos estar, porque não estaremos aqui em casa, nesta semana que se inicia, e até quinta-feira não estaremos aqui, então, durante a semana. Mas as irmãs, a irmã Renata, a irmã Simone, a irmã Bianca e as demais irmãs que têm, a irmã Teresa, as demais irmãs, não posso ficar mencionando nomes porque eu esqueço sempre de alguma. Aí, esqueceu do meu nome. Com certeza vou esquecer sim. Mas o Senhor lembra e sabe do vosso trabalho e que os senhores também estejam abençoando a cada uma dessas irmãs, juntamente com a nossa irmã Luzinete, que tem feito a obra do Senhor e nós somos gratos a Deus por esta vida. Então, no próximo culto das irmãs, na próxima quinta-feira, dia 20 e alguma coisa. 22, 23, 24, 25 e 24. 25 é sexta. Então, próximo dia 24 de agosto de 2023. Não tem gravação, mas que cada irmão, cada irmã, então, possa estar... cada irmã possa estar incentivando cada vez mais a nossa irmã Luzinete, porque ela tem sabedoria, discernimento do Espírito e tem se esforçado em favor do Evangelho já desde décadas que nós a conhecemos. Mas a honra e o louvor à glória é o nosso Deus, que tem usado esta irmã em nosso favor. E também demais irmãos. Por isso que eu não gosto de esquecer dos irmãos, porque às vezes eu esqueço. Mas todos esses que estão conosco sempre aqui presentes e também que têm cooperado conosco de alguma forma, o Senhor também os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, então vamos orar para que o Senhor possa abençoar a cada um. Ó Senhor soberano, Deus e Pai, que esta palavra maravilhosa que tem nos concedido nesta noite e que podemos compartilhar com alegria, chegue em cada coração necessitado para consolar, para dar alegria, para, diante das provações, das lutas e das dificuldades, saber que receberão uma recompensa do Senhor por colaborar, por cooperar na obra do Senhor aqui na terra. Nós te bendizemos e te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos para cada uma dessas pessoas. No santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, guarda, livra e abençoe em mais uma semana. É o desejo do nosso coração e te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, soberano Deus. Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês, na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.